Tarde, boa tarde! Agora é boa tarde, não é bom dia. É isso aí, galera. Domingo à tarde. Olha só o Desembaraxando em outros momentos. Boa tarde para você que está conosco. E com alegria nesse domingão, estamos começando o Desembaraxando episódio 122. É isso aí, 122, hein? Muito bem. A você que está aqui ao vivo, você corajoso, corajosa, tá almoçando ainda, né? Tá almoçando? Eu acabei de almoçar. Tá almoçando ou o almoço não saiu na sua casa ainda? Bate umas palmas aí, ó. Vai ter janta nessa casa hoje ou não? É isso aí. Ó, tá com a família, tá no shopping, tá em algum lugar aí, com quem tá ao vivo, né? Enfim. Mas você que tá ao vivo, boa tarde. E você que está vendo o conteúdo gravado, boa tarde, boa noite e bom dia. É isso aí. Desembaraxando de segunda a sexta-feira, às 6 horas da matina, sábados, domingos e feriados em horários alternativos, como esse aqui, então, às 2 da tarde no domingo, 2 horas da tarde. Então você não vai ver agora o domingo legal, não vai ver a temperatura máxima, e você vai ver o Desembaraxando aqui com o Baracho, olha só. Bem, esse conteúdo fica gravado, como você já sabe, gravado aqui no Instagram e gravado também no nosso Facebook e no nosso YouTube, que eu aproveito a oportunidade para pedir que você se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? Beleza? É isso aí? Vamos ao que interessa? Porque eu sei que tem o almoço e depois tem aquela hora de dormir depois do almoço. E é isso aí, mas vamos ao que interessa. Eu me comprometi com um tema bem importante para poder falar com vocês nessa tarde. E eu quero falar sobre o subestimado e o superestimado na vida. É isso aí. O subestimado e o superestimado na vida. Então, colocando assim uma definição bem assim do nosso dia a dia, vamos pensar que o subestimado é aquele que grande parte das pessoas, ou algumas ali próximas a ele, não colocam fé nele, nela. É a pessoa ruim, assim, alguma coisa que não vai dar em nada. E a pessoa superestimada é o contrário. O bonitão, a bonitona, o nota 10, que vai dar tudo certo e aquela coisa toda. Como que será que isso se dá? E como que isso repercute na cabeça de quem está em um desses dois lugares, seja subestimado ou seja superestimado? Como que é isso, né, galera? Como que é isso? Ó, eu fiz as minhas marcações aqui de sempre, como você sabe, no meu caderninho. E vamos então aqui ver o que a gente pode falar sobre isso nessa tarde maravilhosa de domingo 31 de agosto. Ó, existem pessoas, então, falando do subestimado, que desde cedo são vistas como pessoas incapazes. São vistas como pessoas que, enfim, que não vão dar em nada. E por outro lado, tem pessoas que são vistas pelas outras pessoas como aquela que é a melhor de todas. O melhor de todos, né? Então, pessoas que são vistas como incapazes e pessoas que são vistas super capazes. Então é bem esse extremo assim do subestimado e do superestimado, né? Mas será que isso define realmente quem somos? Aí você pensa aí, tá? Será que isso define realmente quem nós somos? Porque o subestimado e o superestimado, essa conceituação, tá vindo de outras pessoas. Tá vindo de pessoas que estão ali próximas a essa. Ah, Baracho, mas a pessoa lá subestimada, ela fala também que ela não dá certo, que ela não sei o quê, né? Mas ela pode fazer isso justamente porque ela internalizou esses conteúdos. E se isso é desde o começo da vida da pessoa, ela vai ficar cada vez mais entendendo o que é isso. Porque, como Lacan falava, né, o eu já é um outro. Então a pessoa vai entender que o chamado eu dela é aquilo que os outros dizem desse eu. É aquilo que o outro fala dela. Então ela pode ter uma visão desse jeito em relação a ela mesma, mais oriunda do que falaram dela. Então ela introjeta esse olhar, ela introjeta essa ideia, essa imagem de si mesma,
que na verdade é um modo como o outro a vê, ou vê, mas a pessoa pode entender que ela é isso mesmo. Então vamos lá. Então tanto a pessoa que é subestimada e a pessoa que é superestimada, aí vem a pergunta, mas será que essa pessoa ela é definida realmente por isso? Essas nomenclaturas que o outro fala, alguém fala que o outro é subestimado, que o outro é assim, que o outro é pior, que o outro é incapaz, e esse alguém também fala que o outro é superestimado, é nota 10, é inteligentão, é bonitão, mas será que isso define quem realmente essas pessoas são? Aí que está a questão. E você que está aqui ao vivo no conteúdo gravado, você na sua vida já foi subestimado? Né? Por um pouquinho só na sua vida, ou boa parte da sua vida você é subestimado, né? Eu escuto quem passa por isso falar na terapia que tem que matar um leão por dia, todo dia, porque pros que estão ao redor, a pessoa nunca vai ser de acordo de um jeito lá. Então ela tem que meio que provando e se matando. É mais difícil para ela porque ela é subestimada já. E ela pode até se ver também assim, porque de tanto ver os outros falarem dela desse jeito, ela começa a achar que é também assim. Então, ó, vamos começar pelo subestimado. O subestimado, então, é a pessoa que é vista como sendo aquela que é menos capaz. Menos capaz para alguma coisa específica, ou menos capaz para um monte de coisa, tá? Eu não estou aqui falando no campo das questões ligadas a necessidades especiais, não é isso não, tá? É dos diagnósticos de alguma coisa que a pessoa tem uma dificuldade, isso é outro assunto, tá? Eu estou falando ali no corre-corre do dia a dia. Então, esse subestimado ou subestimada é a pessoa que é vista como sendo menos capaz pelo entorno, né? É a pessoa que é vista como menos talentosa. É a pessoa que, em alguns casos assim, ela até recebe palavras de que não vai dar em nada na vida. Você não vai dar nada nessa vida, você é um burro, você é não sei o quê, né? Tem pessoas que já ouviram isso, já ouviram bastante isso, né? E assim, e o pior, em muitos e muitos casos disso, é que a pessoa escuta esses tratamentos das pessoas mais próximas dela, das pessoas que ela mais deveria confiar e mais deveria sentir segura. E não é assim. E não é assim. Então, ouvir que não vai dar nada, que é menos capaz, que é menos talentoso. E tem uma coisa, ó, muitas vezes, não é nada disso aqui também, tá? Mas a pessoa, ela pode ser subestimada só pelo fato dela ser quieta. A pessoa é na dela, a pessoa nas rodas fala pouco, mas ela gosta de estar ali, não é que ela está odiando estar ali. Ela está ali, ela tem o modo dela, ela escuta, ela faz participações mais restritas, mais ali cuidadosas, né? Não é aquele um que é o rei do camarote, que fica ali, naquela coisa toda, mas não quer dizer que não está com envolvimento ali, só que a pessoa pode pagar por isso, e é complicado pagar por isso, né? Aí a pessoa é subestimada, porque ela é quieta, ou porque em alguns casos ela é mais sarrista, ela é mais solta, vamos colocar assim, ela é mais extrovertida, e ela também pode ser subestimada por isso. Ser visto como palhação, a palhaçona, ou atrapalhado, ou quieto. Então esses estigmas que vão na pessoa, e a pessoa cresce estigmatizada com essa visão de que ela é pior e ela é subestimada. E em muitos casos, né, como eu falei, vão ser as pessoas próximas que vão mais falar isso, subestimar a pessoa, e outros que não são próximos, mas escutam a narrativa e acabam mordendo essa conversa também. Quer dizer, poderia se aproximar da pessoa, conhecê-la, né? Tu já não passou por isso? Tu conhece alguém que você sabia alguma coisa dela que alguém te contou? E a pessoa, por exemplo, pintou assim o pior daquela pessoa para você. Ou pintou, ou pensou assim algumas coisas assim ruins em suas características. Mas quando você conheceu a pessoa, você até pode ter visto alguma coisa. Mas você fala assim, não, a pessoa não é essa bruxa, esse complicado, esse terror que me foi narrado. Não é, não é. Aí você vai ter a sua visão sobre isso, né? Ou que a pessoa falasse muito bem, e você vai lá e fala assim, não bateu, não gostei, blá blá blá. Tá entendendo? Mas o subestimado vai ser essa pessoa que é vista como a menos capaz,
que é a pessoa que é vista menos talentosa, é a pessoa que não vai dar em nada na vida pela visão das pessoas ao redor, a pessoa que vai ter essa classificação. E ela pode começar realmente a introjetar essa narrativa. E até ela começa a se ver desse jeito. Não, não, Baracho, eles estão certos, eu sou realmente um fracasso, eu sou desse jeito aqui mesmo. Aí aquelas conversas de patinho feio, de dedo podre, aquela coisa toda, né? Vamos pensar numa criança, então. Numa criança que é tratada desse jeito e vai ser o jovem, vai ser o adulto, sempre subestimado. E por vários motivos, um que é muito comum, é aquela criança que não correspondeu ao ideal das pessoas ali, e no caso dos pais também, né? Porque todo pai, toda mãe vai ter uma idealização do filho, vai querer que seja de um jeito, de um modo, de uma característica, que tenha esse modo de pensar, que se vista desse jeito, que faça isso e faça aquilo. Mas com o tempo os pais vão vendo que o filho nem sempre vai se encaixar nessa idealização. Por quê, Baracho? Porque o filho é um outro. E para alguns pais é difícil isso, né? Entender que o filho é outro. Alguns pais mais inseguros, desamparados ou muito narcisistas, né? Fazem de tudo para o filho se encaixar naquela gaiola que eles querem colocar. Eu estou dizendo questões extremas, tá? Ah, Baracho, então eu não posso pensar meu filho de um jeito. Você pode. Ele pode copiar o teu exemplo e ser parte dele. Porque o filho não vai olhar só o que você fala. Faça isso, faça aquilo. Ele vai olhar o que você faz, o não verbal. E ele pode ser muito complicado, ó, caiu a internet aqui, ó. Caiu, voltou, né? Ele pode ser muito complicado justamente pela questão de ser assim, ver que não dava para confiar no que via ali, né? Não tinha segurança naquilo, não era muito exemplar disso não. Muito bem, então, o subestimado é esse aí. Então a pessoa que é constantemente subestimada, ela vai internalizar esse olhar do outro. E ela vai tomar como uma verdade sobre ela. Você é subestimado, você acredita piamente no que você ouviu de você, na questão pejorativa da coisa, você acabou tomando posse disso, isso atrapalha muito a sua vida, porque vai atrapalhar, né? Então, eu tenho que mostrar para quem me subestima que realmente eu sou o que estão falando de mim. Complicado internalizar essa narrativa. Mas algumas pessoas, né? E ainda bem, algumas pessoas vão usar essa desvalorização como combustível. Aos que se prostram, que aceitam essa narrativa e vão levar isso para a vida, mas tem aqueles que não, que vão provar o contrário, que vão virar o jogo e provar o contrário não para os outros, é para si. E aí vai virar o jogo, vai alcançar muitas coisas, a pessoa vira o jogo, a pessoa... Você não conhece alguém que é assim? No sentido interessante da palavra, nossa, você é tão assim pra frente, tão bom, tão interessante no que faz, que nem parece que é da sua família, né? Sua família puxa pra trás, sua família, né, é toda uma questão de confusão, e você não parece, né? É aquela coisa, né? Então tem pessoas que viram o jogo, né? Então, quantas pessoas só acreditaram em si quando decidiram não acreditar mais no que diziam delas? Isso é libertador, gente. Então muitas pessoas realmente só conseguiram acreditar em si quando pararam de acreditar naquilo que é ruim, principalmente, que os outros falavam dela. Ah, Baracho, mas a pessoa não quer ouvir crítica? Uma coisa a pessoa ouvir crítica construtiva, ela reconhece nela o que o outro está falando. Agora aqui eu estou falando do campo do que é horrível, que explora a pessoa, que humilha a pessoa, que é subestimar a pessoa. Então falei até agora do subestimado. Agora o superestimado, que é o contrário disso, o superestimado, ó, é a criança nota 10, é o adulto nota 10, é a pessoa bom menino, boa menina, é aquela pessoa que gostam de falar bem dela. Quando é um filho, por exemplo, o pai e a mãe utiliza esse filho como troféu, ficam falando dele para todo mundo, né? Assim, só que muitas vezes não fala pro próprio filho isso, em alguns casos, né? Fala que o filho é inteligente, fala que o filho é maravilhoso, adora usar o filho de troféu para as pessoas, mas nunca fala pro filho que ele é assim. Já passou por isso? Alguém que você tanto ama e que você espera uma validação, né? Ela não fala para você isso, mas ela fala para os outros. É curioso, né? Por que as pessoas são assim, tão travadas nessa questão, né?
para usar de troféu e falar bem, para fazer aquela cortesia com o chapéu alheio, aí faz, né? Usando o filho, por exemplo. Mas falar pro filho que ele é bom, que ele é uma bênção, que ele é assim, não fala. Não, eu não falo, porque se falar, ele mal acostuma. Ele fica folgado. Caramba, mal acostumar com um gesto de amor? Eu não entendo isso, né? Mas vamos lá. O superestimado, então, é aquele constantemente elogiado, é o modelo, é o preferido da casa, né? É aquela coisa toda. E assim, claro que é bom alguém ouvir que falam bem dela, porque realmente a pessoa é boa em muita coisa, né? É um reconhecimento, tá tudo certo. Mas eu falo de novo do excesso, tá? Então, por exemplo, o complicado da pessoa superestimada, ela escuta o que falam de bem dela, do bom pra ela começa a ter um peso. Um peso de não poder falhar, um peso de ter que corresponder a esse ideal que projetam nele o tempo todo. Eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso decepcionar as pessoas, eu não posso. Quer dizer, eu tenho que me manter naquela imagem do bonzinho, da boazinha, do top, para agradar essa galera. E muitos, que eu já escutei em consultório, falam assim: Baracho, eu não aguento manter essa imagem. Eu não sou bom no que falam de mim. Eu sou bom em outras coisas. Mas quem me criou, quem está comigo, espera de mim esse negócio. E a pessoa acaba fazendo o que não gosta, estudando o que não quer, para agradar essas pessoas aí, tá? Presta atenção. Isso acontece pra caramba, viu? Acontece pra caramba. Então a pessoa, ela tem que corresponder a esse ideal que projetam nela, né? E em muitos casos, tá? A pessoa, ela pode ser boa em outras coisas e ela nem é boa naquilo que falam dela, tá? Ela nem é boa nisso, mas é mantida uma imagem dela. E muitas vezes vai ter o superestimado numa família para justamente deixar de lado o subestimado. E o superestimado, ele é tão assim falado na casa para não permitir que vaze os verdadeiros problemas da família. Então alguém vai ser o herói aqui, sabe? Para quem é de fora pensar que todo mundo na casa é que nem ele. E não é assim, não é verdade esse negócio, né? Então vai ter na família o subestimado, que é no popular o lata de lixo, e o superestimado, que é o vaso de ouro, que é o troféu de ouro, tá entendendo? Isso acontece? Você é subestimado ou você é superestimado? Você tem a mania de subestimar as pessoas? E quem te ama? Ou você superestima alguém? Olha só como isso aqui é sério, pessoal. Então, olha só. E esses que são superestimados, eles acabam crescendo sem uma identidade própria. Acontece isso, tá? Porque ele é o que falam dele. Ele vai se matar para poder corresponder a isso. Então a pessoa não tem uma identidade própria. E essa pessoa, ela pode ser aquela que vai ter uma insegurança interna, porque é só para agradar o outro, né? Vamos pegar aqui uma situação muito comum. Aquele piá, aquele menino, aquela menina que era o superestimado ali da região, o aluno muito bom, inegável, tirava 10, tudo certinho. O pessoal falava o quê? Esse aí vai sempre dar certo na vida. E em alguns casos, depois a pessoa, quando vai viver a vida de verdade, a pessoa pipoca pra lá e pra cá e não dá em nada. Quantos superestimados você deve conhecer que não derem nada na vida? Coitado, né? E outros que foram subestimados, que estão aí, ó. Que estão aí, ajudando pessoas, fazendo coisa acontecer, lutaram contra isso, se autorizaram a caminhar. É ou não é? Eu conheço alguns aí, viu? Que quando eu tava na escola, por exemplo, eu sempre fui aquele aluno assim, de médio para baixo. Eu sempre fui assim. Então eu olhava alguns ali e eu falava, nossa, né, esses aí, puxa vida, né? E nem todos foram bem pra frente, não. Tá? E quando eu falo assim, de dar certo na vida, eu não tô falando de dinheiro, de riqueza, de ter... Não é isso que mede, tá? É a pessoa se apropriar do seu desejo. E nem todos fazem isso. Por pavor do desejo, por não saber, por não querer decepcionar. Quer dizer, vai de cada um esse negócio, né? Mas muitos superestimados aí acabaram não dando em nada, porque nunca puderam ser nada além do que esperavam deles. Olha que sério isso aqui. Vou repetir essa frase, olha. Muitos superestimados acabaram não dando em nada porque nunca puderam ser nada além do que esperavam deles.
Quando a pessoa tinha uma brecha, agora eu posso ser eu aqui. Não, não pode. E a pessoa cresce engessada para poder atender essas coisas, né? Você pega esses pais aí hoje, né? O pai, por exemplo, né? Esses pais que pensa que o filho é bom de bola, né? Nem todos são bons de bola, mas uns pereba, né? Mas o pai quer insistir que o filho é bom. E o filho tem que ser aquele que vai salvar a família, que vai ficar bom de bola. Eu atendi um caso uma vez assim, que o piá se machucava toda hora. Eu falei, pai, olha a mensagem do seu filho, teu filho não quer jogar bola. E aquela machucação, isso é um sinal. Então, mas o pai queria ter o troféu, queria enriquecer usando o filho, que hoje está bem na moda isso, né? Quer dizer, não é para isso. Então, superestimado, ele não pode ser o que ele tem que ser. Ele acaba tendo que ser o que o outro espera dele. O que fala aí, meu brother? É aí que acontece... Ah, tá. Eu nem vou ler essa palavra, senão vai cair a live aqui, tá? E aí que acontece... A palavra que você falou aí... Isso com muitos confia... Ah, ok. Então, Igor. Acontece, né? Não somente com esses aqui que você descreveu, mas com outros tantos também, que sofrem pressões, né? Então, se eu ler aqui o que você escreveu, a palavra exata... Vai cair minha live aqui. Então, mas tá aqui, guardado o que você escreveu. Obrigado, meu brother. Mas olha só. Então, ó, subestimados e superestimados. Se você aí, bonitão, bonitona, se você é a pessoa que não, tranquilo, fica de boa. Fica tranquilo com isso, tá? Ó, se você tem a mania de ficar subestimando as pessoas, tenha cuidado, viu? Tenha cuidado. Fica aí subestimando os outros, né? Ó, cuidado, porque assim, ó, ao subestimar alguém, falando que a pessoa não é capaz, então você vai estar semeando em alguém uma marca que pode durar a vida inteira. Vamos separar aqui as coisas. Uma coisa é subestimar a pessoa, que é detonar a pessoa e acabar com a autoestima dela. A outra, que tem que ser em certas horas da vida, é chamar a atenção de alguém, dar uma bronca, orientar, repreender, tá tudo certo. Ninguém morre por isso, tá bom? Agora outra coisa é o campo de rebaixar a pessoa, que é subestimar. Aí que tá a complicação. Então você que subestima alguém aí, ó, cuidado. Tá semeando uma marca que pode produzir coisas negativas na pessoa até a vida toda. Aí que é tenso o negócio, né? A vida inteira a pessoa introjetou aquela narrativa dela ser subestimada, dela ser vista como a incapaz, como a tonta, como a atrapalhada, e ela vai entender esse negócio. Eu lembro de uma pessoa uma vez que me falou isso, né? Ela saía para ir assim no mercado, a pedido da família, e ela parava para conversar com as pessoas, ela voltava bem depois, né? Ah, mas demorou para voltar, hein? Esse aí é um atrapalhado. É um atrapalhado. E a pessoa ela começou a entender que ela era uma atrapalhada mesmo. Ela introjetou essa conversa de ser um atrapalhado, porque era o discurso do outro. Então, olha como é sério esse negócio de subestimar as pessoas, tá? Uma coisa é você, com amor, conversar com ela, mostrar que ela tem algumas questões a melhorar, tá tudo certo. Todos nós temos que melhorar alguma coisa. Agora, o subestimar é colocar a pessoa dentro de um cárcere. E ela não pode sair dali, porque se ela sair e melhorar, vai mostrar os verdadeiros doentes do grupo. Tem gente no grupo familiar, o grupo, qualquer grupo que seja, ela vai ser colocada como subestimada e ela não pode crescer. Crescer não interessa, não interessa. Pode perceber isso aí, tá? Eu vejo alguns em terapia que são subestimados, né? Aí a pessoa que tá vendo isso fala assim, não, sai da terapia, porque a pessoa tem que continuar sendo problemática. Dá licença, né? Então é isso, ó. Agora, para quem superestima, atenção. Tem uma questão aqui séria, ó. Porque colocar alguém num pedestal pode ser tão cruel quanto rebaixar a pessoa. Aí volta aquele nervoso da pessoa ficar num lugar também que tem que corresponder, tem que atender. Eu não posso decepcionar meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, passarinho, todo mundo, o bebê reborn. Não posso. Que negócio que é esse? Então, você vê que tanto um lado como o outro são questões extremas, gente. E tudo que é extremado é complicado. Tudo que é extremado mexe com a nossa essência, mexe com a nossa identidade, mexe com o nosso ser. É complicado isso, tá? Então, ó, quem subestima ou quem superestima, tenha cuidado com isso. Porque, ó, ambos os olhares, tanto de quem superestima
e de quem subestima aprisiona o outro. A pessoa é aprisionada por ser subestimada. E a pessoa é aprisionada por ser superestimada. Também tem isso. É aprisionada. Aí vem as comparações, né, de quem é subestimado. Tá vendo teu irmão? Tá vendo teu primo? Você tem que ser que nem ele, tá vendo? Tá vendo? Isso não ajuda. A comparação detona, porque a pessoa tem que se comparar com ela mesma. O meu de hoje, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Aí sim, mas eu. Agora a comparação com o outro é sempre o meu pior versus o melhor do outro. Ah, Baracho, mas não posso me inspirar em alguém? Sim, isso é uma coisa, se inspirar em alguém, aprender com o exemplo dela, copiar algumas coisas que é interessante. Agora, a comparação nesse modo detonador não ajuda nunca. Não ajuda nunca, tá? Então, é muito sério esse negócio, tá? Mas vamos lá. Uma mensagem para quem é subestimado. Se você, porventura aí, é a pessoa subestimada e você é o estigmatizado. Ah, eu achei que nem fosse casar. Aí você casou. Toma. E não para mostrar que você casou, porque você pode se enfiar também num casamento que dá licença também, né? Só para poder mostrar. Que tem gente que é assim, né? Para atender o suposto desejo do outro, faz um monte de coisa para agradar o outro. E o outro não tá aí pra você. O outro não tá aí. Ah, é ruim estar solteiro, então eu vou ter que casar para mostrar que eu sou o sucesso. Aí você casa com quem você não gosta. Ah, então eu casei. Agora eu tenho que ter um filho porque não pode ficar sem filho. Aí você tem um filho. Ah, não, mas tem que ter mais, que filho único é uma coisa egoísta. Quem falou isso, né? Aí eu vou ter mais um. Não, tem que trabalhar em tal lugar, que não sei o que, não sei o que. Então eu vou em tal lugar trabalhar. Não, tem que frequentar tal não sei o que, eu vou frequentar tal não sei o que. Que é isso? Que é isso? Eu só vou atendendo o suposto desejo do outro, achando que vai ter algum retorno com isso. Não vai. Mensagem ao subestimado. Ó, você que é subestimado, presta atenção. Reconheça que aquela visão que tem de você, nem de tudo ela vai definir você. Você pode ter um senso crítico assim, honesto. Não, Baracho, mas alguma coisa eu entendo que faz parte, bem honestamente falando, tudo bem, de maneira honesta. Mas tem hora que nem honesto é, tá? Então presta atenção. O que estão falando ou te olhando a vida inteira não define você. Você é o que você se define, ok? E muitos aí não conseguem crescer na vida, quer dizer, se apropriar do seu desejo, porque apropriar do próprio desejo implica em abrir mão do desejo do outro sobre a minha vida. Tipo, vou matar alguém. Não, não é isso, né? Não é isso. Mas há quem pense isso, tá? Há quem entenda erroneamente que superar os pais é ter uma condição de vida melhor que a dele. Ou ter estudado mais que os pais. Isso não é superar pai e mãe. Ah, meu pai foi até a 4ª série, eu sou doutor. Grande porcaria. Não é superar pai e mãe isso. Superar pai e mãe, sabe o que é? Vou te contar agora. Superar pai e mãe é a pessoa se apropriar do seu desejo, tá? Que nem sempre vai ser o que os pais querem. Porque tem pais mais narcisistas que não dão conta disso, né? Que o filho é outro e põe uma gaiola. Então o filho bonzinho é o que me obedece. Bonzinho, obedece, mas ele abre mão do seu desejo. Então o pai e mãe bom faz o quê? Vai voar, filho. Cria asa, vai voar. É isso aí. E o filho se apropria do seu desejo. Isso é superação, tá? Então, ó, reconheça que aquela visão que as pessoas têm de você não define você. O olhar do outro pode até ter tido alguma importância em minha vida, mas você pode se reinscrever em outra narrativa. Você vai se inscrever em outra narrativa. Então você vai observar que narrativa que você quer, que narrativa que você acredita, que narrativa você entende que tem a ver com você. Tá compreendendo essa questão aqui, essa coisa aqui? É isso. O que mais? Ó, isso aqui é legal. Ó. A conquista maior não é provar nada a ninguém, é provar a si mesmo. Porque a gente tem hora que pensa que estão provando só pra gente. Mas é uma maneira ainda disfarçada de estar provando pro outro. Porque a gente reconhece, é claro, né, Baracho, que o outro tem assim um grande poder sobre nós, né? O Lacan já falava, né, que o desejo do homem é o desejo do outro. Mas não é pra você ficar então a vida inteira assim. A ideia é que alguém, uma chamada cura, vamos colocar assim, é a pessoa se apropriar do seu desejo. É a pessoa se apropriar do que é dela.
né? E embora o outro pense diferente de mim. Então isso aqui é interessante, ó. A conquista maior não é provar nada a ninguém, mas é provar a si mesmo. Essa é a mensagem que eu deixo com você que é subestimado, tá? Ó, passou um avião ali. Agora a mensagem ao superestimado. Você aí que é colocado num pedestalzão, e você sabe que em muita coisa você não é o que estão falando. Ou até você é em alguma coisa. Mas você nota um peso em ficar nesse lugar também. Pô, eu queria tirar umas férias, né? Desse negócio. Então, ó. Você não precisa corresponder sempre. Não corresponder não quer dizer abandono, quer dizer autocuidado. Você não precisa corresponder sempre. Põe na tua cabeça isso, tá? E assim, é permitido falhar, é permitido errar, é permitido ser humano. Você não é perfeito como ninguém é. Ah, mas eu não posso, Baracho, errar. Se eu errar, eu tô lascado. Então você vai ficar morrendo por dentro aí, né? Você vai ter falhas, é isso aí. Quando você só concede, faz concessões ao extremo para o outro, a cada vez que você concede, é como que se uma luz se apagasse dentro de você. Vai ficar um dia sem luz nenhuma. Presta atenção. E a vida não é sobre manter a imagem do perfeito, manter a imagem do bom moço, da boa moça, do nota 10, mas é encontrar um caminho autêntico. Porque muitos desses que são superestimados, você vê que é uma questão de artificialidade. Não tem autenticidade. A pessoa, para agradar, ela encaixa-se num papel. Ela introjeta um personagem. Alguma coisa até é dela, então é real. Tem coisa que é, então tá tudo certo. Mas tem coisa que não é. Então a pessoa fica nesse movimento de personagem. É curioso isso, né? E a pessoa fica nesse lugar. Então vamos ter a lata de lixo e vamos ter o preferido da casa. Ou aquele troféu de ouro. É o troféu de ouro. Sabe aquele garoto que está na escola, está no ensino médio, por exemplo, né? Que é aquela época de definir o que vai fazer. E a escola, escola boa, vai orientar, vai caminhar com os alunos, vai ajudar eles a perceber qual que vai ser a faculdade a ser feita, aquela coisa toda, né? E aí é perguntado para todos que vão fazer no outro ano. Ah, eu vou fazer o curso A, o curso B, o curso C, né? E etc, etc, etc. Aí tem um lá que fala que vai fazer um curso X, Y, Z. Aí a própria escola pode falar isso, mas esse você vai fazer? Aí começa aí, né? O que optou em fazer o curso X, Y, Z, nem dão bola para ele, porque não dá ibope, não dá dinheiro, não dá status, né? O outro que falou que ia fazer o curso Y, esse é o cara, esse é o cara. Mas quando passa o tempo, o que fez o X, Y, Z, que até ficou triste por aquela falta de apoio que teve na escola, ele se encontrou na profissão e está aí fazendo. E aquele que foi o Y, que ganhou bolsa para um monte de lugar, que fez viagem, fez um monte de coisa, não deu em porcaria nenhuma. Não é sempre, mas acontece. Tu deve conhecer uma história assim, parecida com essa que eu vos falo, né? Por quê? Essa conversa tonta de ficar subestimando e de ficar superestimando as pessoas. Então você que é pai e mãe aí, porque a família é a nossa primeira sociedade, tenha cuidado com isso. Porque aí vai ter mais de um filho, começa as comparações, né? Aí vai superestimar um filho, vai subestimar o outro. Eu não estou dizendo aqui que os pais têm, sim, realmente, maneiras afetuosas diferentes com os filhos. Tem sim, tá? Porque os pais falam que ama igual os filhos. Ninguém ama igual as pessoas, porque cada pessoa tem a sua unicidade. Eu não posso amar todo mundo igual, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu ser. Eu amo de acordo com o que a pessoa é. E também sou amado de um modo como eu sou. Agora quem tem essa conversa aí tá complicado, né? Quando a gente é pai e mãe, a gente fala que ama igual, né? Mas quando a gente é filho, você percebe a diferença em alguns casos bem gritantes, né? Então para de conversa fiada, né? Mas ó, ser subestimado ou superestimado é sempre estar preso no olhar do outro. A liberdade vem quando nos permitimos ser além dessa marca.
quando assumimos que não precisamos ser menos ou nem ser mais, mas apenas ser nós mesmos. Compreendeu? Então é isso. Então a questão não é nem ser menos ou ser mais, mas é a pessoa apenas poder ser ela mesma. Aí volta aquela questão da pessoa poder se apropriar do próprio desejo, que é isso que importa nessa vida, tá, pessoal? Cada um poder viver a sua singularidade. Cada um poder viver aquilo que é próprio. Porque, ó, é um tempo tão curto que temos aqui nessa terra que a pessoa vive a vida toda quase recalcando, reprimindo e só vivendo para atender o olhar do outro e para poder ter uma validação do outro. Então, por um lado também, o subestimado, ele pode ser subestimado realmente e ele pode até entender que ele é pior, mas tem hora que não é isso não, pessoal. Tem gente que subestima e faz de subestimar porque vê naquele outro, até no próprio filho, alguém que é próximo, uma grande luz, um grande tesouro. E a pessoa que não dá conta de ver isso. E faz uma conversa de subestimar para que ela também não veja isso. Né? Até um vídeo que eu postei um dia desses aí, foi ontem, né? Falando do Chaves e do Kiko, né? Lembra? O Kiko é aquele rico, entre aspas, da vila. E o Chaves é o pobre, né? E o Chaves mora no barril. E o Chaves... Opa, que legal. Ô, meu brother, grande Marco Aurélio, abraço, viu? Então, o Chaves tinha brinquedos feitos ali mesmo, por ele mesmo, com lata, com caixa de sapato, com cordinha. Ele brincava de boa com isso. E o Kiko, quando viu o Chaves brincar, já vinha com o pirulitão, com a bola, né, assim. Quer dizer, o Kiko tinha uma inveja do Chaves, né? Mas não por aquilo que o Chaves tinha. Porque o Chaves não tinha nada. Mas era uma inveja por quem o Chaves era. Então é nesse sentido. E voltando ao assunto, quem subestima é tipo o Kiko do Chaves. Vê ali uma coisa boa no outro, que denuncia o que eu não tenho. Aí eu faço uma narrativa e eu rebaixo a pessoa, para não me deparar com a minha angústia. Muitos casos é assim, tá? Não feche filtro com isso. Pode perceber. E a pessoa que é grandiosa ali, ela não se vê porque o outro fez isso. E o superestimado, a conta é a mesma. Ele escuta uma coisa errada de que ele é grande, não que não seja muitas coisas, né? Mas aí ele é colocado também numa questão super valorizada para que esse que faz isso também não se depare com alguma falência da sua história. Tá vendo? No final, tudo é uma defesa contra a angústia, tudo é uma defesa com quem não aceita em si, tudo é uma angústia, uma defesa com alguma coisa que não é boa ou mal resolvida da própria pessoa. A pessoa que não se aceita, que não se ama, que não se valoriza, ela pode ter um lado depressivo, triste, mas um lado até malvado. Já que eu não sou também assim, ninguém vai ser. E ela superestima ou subestima para que tudo fique num certo equilíbrio. Só que não, né? Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Então, pessoas aí são realmente subestimadas, pessoas são superestimadas, mas o importante, como falamos agora há pouco, não é nem a questão de ser menos ou ser mais, mas é a pessoa poder ser ela mesma. Uma coisa muito bonita a fazer com o ser humano é perguntar o que ela quer. Quando alguém vai para terapia pela primeira vez, primeira sessão, a pergunta sempre é essa. O que que você quer? Tem gente que não foi levada a colocar para fora o que quer. Tem gente que não escuta essa pergunta. Não pergunta o que ela quer, não. Se ela falar o que ela quer, atrapalha a gente. Que é isso? Porque quando eu falo o que eu quero, eu estou mostrando a minha singularidade. Quando eu falo o que eu quero, eu estou pondo meu lugar nesse mundo. Como todo mundo tem direito de colocar o seu lugar. Quando eu sou privado de falar o que eu quero, é complicado. E eu posso ser privado de falar o que eu quero, sendo subestimado, e por incrível que pareça, sendo também superestimado. Superestimando ou subestimando, estamos impedindo a pessoa de ser ela.
Fica aí essa reflexão, fica aí esse pensamento para os nossos dias tão complicados, né? Muita coisa é complicada na nossa vida. Aí eu pego e vou complicar mais ainda? Não dá, né? Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, nesse Desembaraxando especial de domingo à tarde. A quem participou aqui, obrigado, obrigado, obrigado. Se você perdeu o começo dessa live aqui, volta e pega do começo bonitinho. E se você conhece alguém, Baraxa, eu conheço alguém que tem que assistir esse negócio aqui, compartilha com ela já. Vamos ajudar as pessoas aí, tá? Ah, Baraxa, eu conheço alguém que é subestimado. Mostra pra ela. Vai ficar salvo assim, brother. Ah, Baraxa, eu conheço um subestimado. Mostra pra ela. Eu conheço um superestimado. Mostra pra ela. Eu conheço quem subestima. Mostra também. E eu conheço quem superestima. Mostra também. Ok? Pra você, um bom resto de domingo. Beijo no coração. Valeu pela sua atenção. E até o próximo Desembaraxando. Valeu, valeu, valeu. Até mais.